Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal, né? Mas hoje eu resolvi trazer aqui, no caso, um vídeo diferente, que é um testemunho. Eu vi esses dias uma publicação falando sobre pornografia. E esse é um assunto muito delicado, principalmente no meio das mulheres, né? Nessa publicação é uma mulher cristã, onde ela fala que esteve viciada em pornografia. E ao abrir os comentários, eu vi lá bastante testemunho, mas eu vi muita gente também escandalizada. Não sei se é pelo fato dela ter a aparência de uma criança, né, ou só simplesmente do fato da pornografia no meio das mulheres, porque ainda existe muito tabu em cima disso. Né, eu também contei um pouco do meu testemunho lá e senti no coração de trazer, no caso, esse vídeo aqui também. Né, um assunto que é muito importante de se falar. E eu tô aqui, mas eu tô tendo bastante resistência de falar só sobre esse assunto, porque é um assunto mesmo bastante forte. Não mexe só com o emocional, mas também mexe com o espiritual. Mas eu sei que o Espírito Santo ele tem me conduzido até aqui. Eu tenho pedido bastante força, bastante sabedoria para que eu possa trazer aqui de uma forma clara, né? Que também ele possa falar com você também através desse vídeo, né? Sabendo que é um pecado, é um vício muito difícil de se vencer, mas eu só quero dizer que em Jesus a gente consegue vencer, a gente tem libertação. Vou começar aqui então já iniciando um pouco sobre a minha história. Esse processo todo de libertação da pornografia, desse vício da pornografia, começou quando eu decidi, de fato, verdadeiramente, entregar minha vida a Cristo, que foi em agosto de 2023. Antes eu já fui da igreja, no caso eu era da igreja católica, né? Porém o meu espiritual estava completamente morto, né? Eu tenho outras histórias aqui com drogas, outras questões, não é? Mas hoje eu quero trazer mais focado na imoralidade sexual. E eu era uma pessoa muito carnal, muito carnal. Buscava satisfazer os meus desejos, né? Mantinha relacionamentos com pessoas que só para poder mesmo me satisfazer. Eu precisava, ligava para a pessoa, ela vinha aqui, me satisfazia. Quando eu não queria aquela pessoa, eu mesma começava a me tocar, né? E isso começou a me incomodar bastante. Quando eu decidi entregar minha vida a Cristo, isso eu fiz aqui no meu quarto, em casa. Não foi em igreja. Eu fui procurar a igreja meses depois. Mas o primeiro passo que eu dei foi quando eu estava me sentindo completamente aqui vazia. Vazia, eu estava ficando com uma pessoa logo depois do sexo, aquele momento ali, eu me senti completamente vazia. Vazia. E na época eu tinha uma amiga que ela é da igreja, não é? Comecei a conversar com ela, ela começou a me auxiliar em questão de como buscar a Deus, como conversar com Deus. E eu fui em um momento de fé e entreguei a minha vida a Ele. Decidi abrir mão de tudo, decidi abrir mão da minha vida sexual, de tudo. E entreguei a minha vida a Ele. Né? Comecei a ter ali mesmo momentos de adoração, de leitura da palavra. Na minha cabeça eu não precisava de igreja para poder estar fazendo isso. Mas com o tempo o Espírito Santo mesmo, ele foi me direcionando a estar, no caso, na igreja, em comunhão, que é importante também até para esse processo de libertação. E quando aconteceu isso, né, eu passei alguns meses bastante firme, mas eu ainda caí em pecado. No caso, eu acabei cedendo e me relacionando com a pessoa de novo, mas depois eu excluí ela completamente da minha vida, porque eu continuava sentindo aquele vazio, eu continuava me sentindo suja, impura, principalmente também quando eu me tocava. Eu sentia aquele prazer momentâneo, eu buscava aquele prazer momentâneo, principalmente quando eu estava estressada, ansiosa. Então eu fazia aquilo para poder relaxar. Mas logo depois vinha uma culpa imensa em cima de mim, um nojo. E era o Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não devemos fazer nada que desagrade a Ele. Em 1 Coríntios aqui vai dizer, em 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual contra o próprio corpo. Isso, quando eu comecei a ler a palavra, tem vários versículos, não só aqui em 1 Coríntios, mas tem em Tessalonicenses, tem em Gálatas, onde fala sobre imoralidade sexual.
né? E eu comecei, no caso, os meus olhos começaram a se abrir, né? E a entender o quão perigoso é, por conta que a gente está abrindo brechas espirituais, para que demônios entrem em nossas vidas. Eu falo demônios mesmo porque é demônios. A nossa luta não é contra o mundo humano, é contra o mundo espiritual, contra principados e potestades. E eu sinto que esse lado espiritual tem me atacado, não é de agora, mas é algo que vem da minha infância, porque eu tenho histórias, no caso, da imoralidade sexual é desde a minha infância, né? Já passei por várias situações onde tenho certeza que foram abertas brechas, né? E a gente tem que estar atento a isso. E foi quando eu entrei na igreja, que no caso eu resolvi me batizar de novo. Até fiquei pensando, mas eu já fui batizada, para que se batizar de novo? Mas eu fui batizada quando criança, né? E o significado do batismo é a gente declarar para o mundo que a gente vai morrer para nós mesmos e nascer para Cristo. A gente aceita Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E isso estava me incomodando bastante porque queria me batizar de novo. E foi quando eu tomei essa decisão. Me batizei de novo. Não foi algo, do nada que tudo mudou, que tudo ficou às mil maravilhas. Não. Eu me batizei, eu dei o primeiro passo, me batizei. Depois eu comecei a ter ali momentos de terapia com uma terapeuta cristã, onde ela foi vendo processos da minha infância, questões emocionais, carências, traumas, né, que querendo ou não isso influencia bastante também, né, e algo que a gente entrou no assunto foi justamente isso, sobre a imoralidade sexual, questão dos parceiros que eu já tive, em questão da masturbação. E eu comecei a comentar, a contar para ela sobre os parceiros que eu já tive, sobre as situações que eu já passei, em questão de estar nessa necessidade de estar sempre sentindo prazer, sem querer procurar prazer a qualquer custo. E isso é bastante preocupante. E ela fez comigo um processo de libertação, né? De cada parceiro que eu já tive em toda a minha vida. A gente fez um processo de libertação específico para cada pessoa. E, gente, de início, eu orei, eu comecei a pensar assim, eu comecei a duvidar. Isso não vai acontecer nada? Mas com o tempo foi uma luta, foi uma transformação. Durante o ano de 2024 inteiro, foi um processo de libertação, luta mesmo. E hoje eu vejo que era o Senhor mesmo me transformando, me curando, me libertando desses traumas. E por isso que eu digo, gente, é importante a gente estar, por mais que muita gente possa estar afastado da igreja, mas é importante estar na igreja, é importante estar em comunhão, estar com pessoas que estão no mesmo propósito. E principalmente se você faz alguma terapia, anda com algum psicólogo, é importante também que seja com um psicólogo que entenda os seus princípios cristãos, que seja também cristão, né? Para que possa, no caso, auxiliar nesse processo também. Se não for um terapeuta, fale com o seu pastor, fale com um líder que possa ajudar nesse processo. E não vou falar que vai ser fácil, porque não é, né? Até hoje eu ainda luto bastante, eu ainda estou batendo bastante resistência, eu tive, no caso, bastante resistência em gravar esse vídeo, ainda estou tendo, né? Em questão também tenho sofrido bastante ataques espirituais. Gente, pode parecer loucura, mas não é. O mundo espiritual, ele existe, ele é real. E quando você encontra a verdade, quando você está buscando a verdade, quando você está buscando ali mais intimidade com Deus, aí é que o inferno se levanta mesmo contra a sua vida. Mas eu digo, não tema, Cristo está com você. A gente está coberto com a armadura de Deus, basta a gente, no caso, estar firme, se fortalecer nele e lutar contra qualquer tipo de pecado que a gente irá vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais pra frente eu posso trazer mais aprofundado sobre esse assunto. Eu só quero deixar aqui mesmo esse relato. Que Deus abençoe vocês.